A barba branca, o cabelo reduzido, eles atestam os sinais do tempo. Para muitos, os sinais do tempo pode ser compreendido como algo ruim. A idade vai chegando. E os jovens têm privilégio disso, porque tem uma estrada ainda pela frente. Mas quem já viveu mais tempo pode também se gabar de ter presenciado mais coisas, ter presenciado e testemunhado mais coisas. Eu comecei a advogar em 1984, alguns aqui não nascidos. Nesse período de tempo, nós, sempre para o movimento sindical, movimento de servidores públicos, estatutários, seletistas, sindicatos mais combativos, sindicatos menos combativos. Nós enfrentamos várias lutas, várias reflexões, várias propostas de governantes, e para cada um uma resposta diferente, porque eram momentos diferentes, propostas diferentes, conjunturas políticas internacionais e locais diferentes. De igual, apenas disposição da luta. De igual, apenas a compreensão de que as coisas não se resolvem de um dia para o outro, não se resolve por um passe mágico. É preciso mesmo organização, deliberação e determinação, sobretudo, que nunca faltou ao movimento social, ao movimento sindical. Talvez um dos momentos mais difíceis que nós, dos servidores públicos, enfrentamos no passado foi quando um presidente da República dizia que os servidores públicos eram marajás, eram inimigos da população. E grava na imagem da população a ideia de que servidor público é relapso, servidor público ganha sem trabalhar, servidor público era o responsável pela crise do Estado. E nessa expressão de caçador de marajás, ele transforma a perseguição ao servidor público não apenas no discurso, mas em algo absolutamente concreto. Quem viveu isso sabe como foi. A quantidade de demitidos, a quantidade de perseguições, a quantidade de órgãos extintos e órgãos fundidos. Quem viveu esse período sabe como foi muito difícil e assustador para todos nós, ao sabermos que o nosso colega, no outro dia, já não era mais o nosso colega. A resposta que foi dada a esse período, e eu vivi mais intensamente esse período, para servidores públicos, eu advogava para os previdenciários, que começam a surgir a partir daí, se formar o sindicato nos anos 90, sobretudo, e os servidores da área de saúde, nós começamos a perceber que era necessário não só a reação política, mas a organização jurídica. Começamos também a ter um período muito fértil de reuniões dos setores jurídicos no Brasil todo, troca de experiência no Brasil todo, e nós organizávamos as nossas ações, os nossos debates coletivamente. O tempo passou, quem morreu para a política foi o Collor, não foram os servidores públicos. Conseguimos, com Itamar, uma lei de anistia, a dura pena foi implementada, desanistiada no governo Fernando Henrique Cardoso, reanistiada no governo Lula, sempre com muita luta, sempre com muita organização, muita disposição política e jurídica. Houve uma união muito forte. E assim o tempo foi passando, e em 20 minutos, o tempo eu disse que eu também tenho que ser rápido nas análises, chega a perspectiva de um novo governo, que, tal como aquele, faz anúncios públicos, tal como aquele, diz o que quer fazer em relação aos servidores públicos e ao movimento sindical. E o que poderia ser, é um dizer de campanha eleitoral, e ele será mais um desses que não cumprirá a proposta eleitoral, que ele seria um fake dele mesmo. Mas não. Ele começa a implementar
de fato, na escolha dos seus ministros, na escolha dos seus representantes, o que ele pretende fazer. Quando ele escolhe, por exemplo, um ministro do meio ambiente, que tem ações por destruir o meio ambiente. Quando ele eleva o agronegócio à condição de grande negócio contra, e diz que vai perseguir e criminalizar sem teto, sem terra. A ministra da Família diz o que é que ela pensa. Então, toda a privatização, assumidamente a ser implementada, cria-se uma secretaria de privatizações e traz como representante um membro da Universidade de Chicago que prega exatamente as privatizações, como também falava lá atrás o Collor. Fala em fusões de ministérios, como nós já tínhamos presenciado. O Ministério do Trabalho desaparece. Vários ministérios passam a ser fundidos em um único ministério, com a promessa de perseguições. A imprensa noticiou um diálogo da comissão de transitória, que como é que nós vamos tratar os servidores públicos que participaram direta ou indiretamente dos governos petistas. Aí ele vai demitir todo mundo. Isso é dito na imprensa, mas eles são estáveis. Dane-se a estabilidade. Vá ao judiciário. O judiciário demora 5 anos, se tiver sorte, 10 anos, 15 anos. Nós estávamos conversando agora, nós temos processo de 84, 89, 79. Então, é muito fácil para o governante. Vá ao judiciário e transfere para uma área que não é a área dele, da pressão sobre ele, o que ele vai cumprir, mas sim o outro governante, há decisões que teriam que ser decididas no imediato. Então, o que é que se anuncia nesse novo governo? Se anuncia o que ele está já efetivando na nomeação dos seus ministros. Nós estamos na linha de tiro, nós estamos na linha do alvo, e ali nós conseguimos juntar todos esses alvos. Nós somos o movimento sindical, dos servidores públicos, um pensamento mais avançado, falamos em palavras que incomodam, como resistência, palavras que dizem que ninguém solta a mão de ninguém, palavras que dizem que nós temos que estar unidos, em encontros como esse que falam em união. Então, nós estamos na contramão do que está se proposto por aí. E como resolver essa discussão? Como nos preparar para isso? No debate anterior, alguém me disse que é exagero. Alguém disse, vocês estão exagerando, que ele não vai fazer, o governo não vai fazer nada do que ele disse na campanha. Eu disse, ótimo. Então nós vamos organizar, ninguém pede quando se organiza. Se ele não praticar, claro, estamos organizando. Serviu para nos organizar. Mas se ele for praticar, não nos pegará desorganizados. A importância desse encontro é termos reflexões e nos prevenirmos, porque se, porventura, o que foi proposto for tentar como execução, nós teremos que também ter já uma mínima organização. Eu tenho a impressão, e várias entidades já têm feito essas reflexões, que o campo da política, que é o campo prioritário da resistência, os políticos e as direções políticas cuidarão, mas no campo do direito, nós, do campo do direito, nós advogados, nós dos departamentos jurídicos, dirigentes dos departamentos jurídicos, também temos o dever da organização, temos o dever da troca de experiência. O mais antigo, por ter sido mais antigo, eu sempre gosto de lembrar para as pessoas como nós funcionávamos nesse período em que houve um ataque generalizado aos movimentos sindicais e aos servidores públicos. E as pessoas dessa geração não conseguem compreender como era uma organização quando não havia computador, quando não havia internet, quando não havia o WhatsApp, quando não havia o processo eletrônico.
Como é que nós funcionávamos? Como é que nós conversávamos? Como é que nós nos organizávamos? Primeiro, com a disposição. Segundo, com a, eu chamo assim, a não vaidade nossa. Não sermos donos das teses, não sermos donos das ações, não sermos donos das compreensões. Nós não éramos. Tudo era construído coletivamente. Tudo era distribuído coletivamente. Quando nós nos reuníamos, as petições eram comuns. Você sabe como é que nós nos reuníamos? Ou fisicamente, ou por telefone. Havia um sistema da época da Telebrás, né, que a gente contratava 4 horas da tarde, todo mundo estava nos seus escritórios e ficavam mediando, 12, 15 pessoas conversando, com medo de estar sendo vigiado pelo outro lado, mas conversando, porque não tinha outra fórmula. Discutíamos as petições, quando um ganhava uma petição, mandava pelo fax para o outro, já crescia nas petições. Então nós tínhamos uma unidade de resistência, uma unidade de luta, e isso foi decisivo para que nós resistíssemos. O tempo passa e nós não percebemos que as mudanças, em vez de nós termos a experiência da união, da unidade, aprofundarmos mais ela, estranhamente nós nos separamos, nós nos dividimos, nós ficamos encastelados em nós mesmos. A internet que une quem está distante, nós no campo direito nos separamos, estranhamente nos separamos, nós não conversamos mais. E quando nós não conversamos, eles se organizaram mais, o Estado se organizou mais. Por que nós ganhávamos várias ações e hoje não ganhamos tantas ações mais? Por que no serviço público criou-se uma cultura, e a sindicalização é muito alta por conta das ações judiciais, que se ganhavam muitas ações e hoje há uma dificuldade maior? Por quê? Porque o Estado melhorou, o Estado compreendeu que na nossa unidade, que era vitoriosa, eles precisavam também de unidade. Nos últimos anos, se preparou mais a advocacia pública, concursos vários para a advocacia pública. Então eles passaram a ter uma unidade de defesa. Quem for olhar no Estado, a defesa é a mesma, de qualquer que seja, de Sergipe, ao Amazonas, ao Rio Grande do Sul. A União se defende melhor, passou a ter uma defesa mais eficiente. Mais que isso, mais na frente, eles passaram a indicar os assessores dos ministros, são advogados da União. Então a União defende e auxilia no julgamento. Nós anunciamos isso no CNJ, a paridade de arma não está assegurada, está lá quem defende também. Aí no CNJ, o ministro Joaquim disse, não, mas você está dizendo que o ministro não leu o processo? Eu estou dizendo que não é que não leu. Mas eu estava colocando aqui que são 2.500 processos julgados numa sessão. Então, evidentemente que a assessoria tem um papel muito importante e a assessoria tem sido da AGU. Então, é preciso começar a compreender dessas organizações. E aí eles começaram a criar instrumentos de defesa que não se tinha antes, que é a concentração das decisões nos tribunais superiores. Recurso repetitivo no STJ, repercussão geral no Supremo, e em um processo só, julga-se todos. Quando, coincidência ou não, nós conversávamos isso antes, quase sempre os processos que são pensados como referência são processos de pessoas que não tem ninguém acompanhando. Em Brasília, a grande greve dos servidores públicos foi pautado na sexta para julgar na quarta, e o processo era levado como paradigma era de um advogado do interior do Rio de Janeiro que sequer sabia que o processo dele ia ser julgado. Nós tentamos descobrir na segunda, na terça quem era, nos apresentamos para dizer, manda a procuração para a gente que vai ser tirado. Mandou-se para Wagner, e aí os amigos públicos estavam lá, que eram justamente os sindicatos que estavam em greve naquele mesmo dia. O quinto também foi de um advogado que não tinha atuação, que nem sequer estava sabendo. Teve-se o contato de procurar. Então, isso significa o quê? Que quando você tem um julgamento concentrado, é preciso que nós nos unimos, uma união muito mais forte para fazer as defesas. Quando está na geração, a internet permite fazer o copiar e colar.
Então, muita gente não conversa com o outro porque prefere copiar, colar, pega a petição, que o processo é público, faz um copiar, colar e ingressa com a ação. E eu digo, às vezes você copia o corpo, mas não copia a alma da petição. Então, se você não conversa quem fez, com a estratégia de quem fez, vai perder o processo e vai ter referência em todos os outros. Então, por isso que é importante nós termos uma assessoria muito mais próxima, muito menos vaidosa, que troca muito mais experiência um com os outros, que passa as informações um para os outros. E por isso que esse encontro é muito importante e será decisivo na nossa resistência jurídica. Aí vem outra pergunta. Mas o judiciário não é conservador? É. Nunca ninguém disse que não é. Há um texto que eu gosto muito, tenho citado muito, dos juristas para a democracia português, um magistrado, que ele faz a seguinte pergunta: todo mundo se preocupa, e com razão, com a independência do Poder Judiciário, com os fundamentos do Estado Democrático de Direito. O Judiciário tem que ser independente. Mas poucos perguntam quem são recrutados para o Judiciário. Porque o recrutamento para o Judiciário é muito importante. Quem é o juiz? Quem é o julgador? Quem é o integrante do Ministério Público? Quem no Brasil é selecionado? E hoje nós sabemos. A classe média é média alta. A classe média que tem tempo só para estudar, que não viveu, que tem também nós, dos dirigentes sindicais, nós militantes, um preconceito muito grande, porque ele é recrutado de uma classe que tem um preconceito muito forte. Isso é reproduzido em julgamentos também. Então, o judiciário é conservador? É, muito conservador. Mas tem regras conservadoras que têm que ser observadas também. E nós trabalhamos nessas regras. Nós trabalhamos no princípio de contraditório, contra a defesa, que precisa ter prazos, precisa... Então, a nossa atuação no judiciário é de mérito e é de processo. E várias vezes não ganhamos processo, pela organização de conhecimento. Eles dificultam muitos recursos de revista, recursos RESP extraordinários, dificultam, os advogados têm dificuldade também. O que existe também de nós, por isso mesmo, mais organização, mais curso, mais preparação. Quem sabe mais ensina um ao outro como é que faz um RESP. É preciso que nós nos organizemos mais. Essa é a temática. Eu tenho esperança, eu tenho compreensão. E eu vou dizer uma frase que eu gostei muito do Lula, que ele disse no debate do Conselho da República. Eu era membro do Conselho na época da OAB, e Lula sempre teve umas tiradas muito inteligentes. Ele chegou uma vez assim e disse: brigue, pega seus advogados, todo mundo mais inteligente que eu, todo mundo com anel no dedo, nem dedo tenho. Aí descontrai o ambiente, faz: quem ganhou o processo no meu governo? Bora seus advogados para pensar. Ganharam não. Ganharam o Collor, ganharam Sarney, ganharam Fernando Henrique. Sabe por quê? Porque eu cumpri a Constituição. É a lógica dele. Veja, o governo que se anuncia está dizendo que vai demitir servidores estáveis, está fundindo ministérios, está dizendo que o movimento sindical, que o governo Fernando Michel Temer já o fez, e ele anuncia a crise que está dentro de nós, e vai aprofundar a crise. Achou pouco a reforma trabalhista, vai aprofundar. A terceirização já passou com apoio do Supremo Tribunal Federal. Se ele anuncia que vai fazer tudo isso, o que é que significa nessa síntese que Lula fez? Que nós temos que trabalhar mesmo, vai ter muito trabalho. Vai ter demissões, vai ter PAD, vai ter perseguições. E a gente precisa se organizar. Precisamos melhorar as nossas assessorias, melhorar e qualificarmos cada vez mais. Isso vai ser a luta que está sendo anunciada. Ninguém tem dúvida sobre isso. E aprofundar, por exemplo, todo mundo acha que vai ter economia fundindo o Ministério. Vou dar um exemplo da minha época. Quando o Ministério do Trabalho foi fundido com o Ministério da Previdência,
que aconteceu no Estado? Lá em Sergipe, os advogados previdenciários, nós tínhamos ganho uma cautelar reconhecendo a jornada de 8 horas. Como passou a ser do mesmo órgão, estendeu-se a jornada de 8 horas para a DRT. Lá em Sergipe tinha um adicional, adiantamento PCCS. Quem é do previdenciário tem essa verba, adiantamento PCCS. Como passou a ser previdenciário, passaram a ter também 47,5% nas suas remunerações. Isso vai acontecer com várias fusões. Sem contar a confusão entre nós mesmos, porque vai fundir categorias já definidas, que têm sindicatos definidos. Como é que vão ficar com a separação? O Ministério do Trabalho, boa parte estava vinculado aos previdenciários. E agora está vinculado ao Ministério da Justiça. Esse realinhamento do conceito de categoria de servidor público vai gerar um caos que vai ter que até que resolver politicamente. Quem vai ficar com o quê? Quem vai ser o quê? Então, essas confusões exigem mais. Aí eu pergunto a resposta inicial. E o judiciário vai resolver positivamente? Eu tenho minhas ressalvas, já falei que o recrutamento judiciário, para mim, mostra que é um órgão absolutamente conservador, mas eu tenho uma sensação de que o judiciário será também aliado em algumas coisas. Eu tenho a sensação de que o judiciário, por vocação de uns e vaidade de outros tantos, será um aliado muito forte se o governo entrar numa vibe de fascismo, numa vibe de autoritarismo. Se esse autoritarismo que é anunciado se concretizar, eu tenho a impressão que, repito, por vocação de uns e vaidade de outros, o Supremo Tribunal Federal pode trazer algumas reações importantes. E 3 processos, 3 atos mais recentes podem sinalizar para isso. Quando o Supremo julga a questão das universidades, da liberdade de cátedra, a liberdade de reunião. E o voto unânime ali, e é um voto que nós da área do direito e na área da política devem olhar, observar, é o voto do ministro Celso Mello. E ele dá uma aula de democracia e de fascismo muito forte. Ele insinua, ou diz claramente, que o fascismo que está na mente do governo eleito não pode imperar. Ele diz no voto que a oposição constitucionalmente foi eleita para divergir, que é dever da oposição divergir. Ele diz que vamos ter, ele diz que o direito de reunião é constitucional, e eu vou falar um pouco do direito de reunião daqui a pouco, que é um processo que nos preocupa muito, que vai ser pautado para ser julgado para a semana. Esse voto mostra que o Supremo vai ficar alerta. E o segundo debate foi do indulto, que sempre foi um ato do presidente da República, e o ministro Barroso se julgou no direito de dizer o que é que deve ser ou não indultado, porque ele achava naquela época que ganharia o PT e anistiaria Lula, e aí dá uma liminar dizendo que não cabia indulto em matéria de corrupção, e o Supremo desautoriza e já está com voto maioria para dizer que pode ser errado o que for o indulto, pode ser o mais absurdo do mundo, mas é um ato do presidente da República. E um ato correto. Nos Estados Unidos, mais recentemente, uma causa que eu fui observador internacional e a foi amigo escuro, o Obama indultou os chamados heróis cubanos que tinham pego prisões perpétuas, mesmo com prisão perpétua e condenados por conspiração contra os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos indultou, porque internacionalmente o indulto é um ato do presidente da República, que o Supremo quis dizer que era dele. Então, 2 decisões recentes. E a terceira
é o discurso da própria Rosa Weber na posse do Bolsonaro, reafirmando a importância dos direitos humanos, que é outro atacado, que é outra matéria-prima, cada um de nós. Então, o judiciário pode ser um campo também muito importante para todos nós, como foi no passado. O judiciário, e acho que o judiciário é a última, para mim, a sétima cavalaria, porque primeiro a gente tem que discutir a política, a reação da política, sempre a política, resolvendo a política nas nossas lutas, e apenas se a política não der certo é que nós temos que ir ao judiciário. E o judiciário vai ser uma das válvulas de escape nossa. Se houver punição, é o judiciário que vai decidir. Se houver, se ele não reverter na política, é o judiciário que vai discutir. O conceito de categoria de servidores públicos, quem vai ser o quê? Se o Ministério do Trabalho é único, vai ser o judiciário, se nós não resolvemos politicamente. Então, o judiciário passa a ser uma peça muito importante a partir do dia 1º de janeiro. Então, acho que pelo tempo, e eu vou fazer então alguns encaminhamentos para que nós possamos entender melhor esse tema. Primeiro, acho que transformar meio permanente num fórum como esse. Começarmos em cada uma das nossas categorias, estimularmos mais encontros jurídicos. Eu sei que alguns sindicatos têm dificuldade econômica, que foi o reflexo exatamente do imposto sindical que caiu. Mas nós, os servidores públicos, não tínhamos no começo a contribuição sindical, isso não nos impedia de reunir. Algumas experiências estão acontecendo de advogados se reunindo também por conta própria. Nós podemos nos reunir por conta própria. Tem algumas categorias que estão fazendo já isso, perceberam que não tem condições econômicas, mas é preciso a unidade da luta. Passou-se a ter uma rede melhor de defesa. Pedir para o outro, o que você tem sobre isso? Nós temos que começar a compreender que nós não somos donos da causa, e nossa causa está atrelada. Uma causa mal defendida contamina tudo. Então, e é preciso que a gente converse mais, tenha mais solidariedade entre nós. Alguns sabem mais de uma matéria, outros sabem mais de outra. Alguns têm mais experiência administrativa, outros têm mais experiência recursal, outros têm experiência. Trocar essas experiências, isso para mim é fundamental para a nossa sobrevivência. Porque um lado positivo, se é positivo de lado, é que nos momentos de crise, nos momentos mais difíceis, nos momentos em que as coisas parecem não ter mais perspectiva, nesses momentos as pessoas se revelam. Eu falo que nós estamos vivendo um tempo das máscaras caídas. As máscaras civilizatórias que nós construímos com o passar do tempo, que nós achávamos que eram vencedoras, máscaras como a igualdade, máscaras civilizatórias que diziam que ninguém é melhor do que o outro pela cor, pelo gênero. Essas máscaras que nós achávamos vencedoras, com 70 anos de Declaração de Direitos Humanos, 30 anos de Constituição, nós achávamos que já estavam consolidadas, não mais como máscara, mas nos nossos rostos. Essas máscaras caem e as pessoas se revelam como elas são. Por isso as brigas na família, as brigas no WhatsApp, as brigas que as pessoas perderam qualquer perspectiva civilizatória e fala assim, se eu não gosto de você, eu gosto. Um amigo meu sempre diz assim, que eu gosto de falar a verdade. Eu digo, pois é, Hitler também falava a verdade. Ele disse que ia matar judeus e matou. Disse que ia matar comunistas e matou. A discussão é qual a verdade? Qual é a verdade que está em debate? Então as máscaras caíram. E com as máscaras caídas, muitos foram embora. Muitos que não viam nesse momento, um momento de solidariedade, um momento de luta, preferiram a comodidade do emprego do novo governo, a comodidade de ficar em casa esperando o temporal passar. Quem está aqui tem consciência clara dos enfrentamentos. Quem está aqui tem consciência clara dos riscos que corre. Quem está aqui sabe da importância de estar aqui. E por isso que esse é um momento muito importante e é positivo, porque nós nos olhamos agora com mais, sabendo que nós somos iguais.
nós nos olhamos agora sabendo que é possível, na nossa unidade, superarmos as questões que se aviciam. Temos tempo ainda para fazer isso. Vamos torcer para que as promessas sejam feitas e que nada que se prometeu se cumpra. Mas, repito, nós não temos o dever de achar e acreditar em conto de carochinhas. Uma vez, no movimento sindical, um dirigente que tinha sido lindado à condição de dirigente da empresa maior, sendo ele dirigente sindical, achava que nós todos deveríamos seguir os seus ensinamentos, porque ele era dirigente sindical. E aí, durante uma greve, prometia-se forte, eles disseram: você não tem que entrar em greve, confie em mim. E aí, o movimento sindical, os dirigentes: não, você é governante, você é empregador agora. E aí, eu fiz um texto mostrando o que nós deveríamos entrar em greve, e ele faz um texto muito duro para mim. E aí, numa assembleia, perguntam a mim o que eu achava do texto do empregador. Eu disse: vocês leram uma história antiga da Chapeuzinho Vermelho? Lembra-se quando o Chapeuzinho Vermelho pergunta ao lobo mau qual é o melhor caminho para a casa da vovozinha? E a resposta todo mundo sabe. Quem é o lobo mau nessa história? Como chegar à casa da vovozinha? É acreditando no lobo mau, acreditando naqueles que vai dizer que gosta de comer as criancinhas, que gosta da violência, que não respeita o outro. Claro que não é o lobo mau que vai nos dar os caminhos. Os caminhos são dados por nós, os caminhos são dados por a gente. E a experiência mostra que não é a primeira vez que acontece isso. Não é a primeira vez na história do mundo que estamos diante de uma opressor assumido. Não é a primeira vez na história do mundo que nós estamos diante do fascismo, do nazismo. Não é a primeira vez na história do mundo. E tudo que nós conquistamos foi quando tivemos a coragem de dizer não e nos organizarmos no não. Se alguém vai cair, se alguém vai não chegar até o fim para contar a história, não sei quem são, ou se haverá quedas. Eu só sei que, se nós não nos organizarmos, não temos chance nenhuma. E vou encerrar, acho que já disse aqui, em outra oportunidade, alguém já escutou, a conversa que mais se pergunta para nós advogados, nos nossos escritórios, a pergunta mais formulada para nós é a seguinte: eu vou ganhar o processo? Quantas vezes me perguntam isso? A minha resposta é sempre a mesma: não sei, porque você pode ser um cliente do karma carregado. É aquele cliente que dá tudo errado na vida dele, vai pegar o pior juiz, vai pegar o pior. No dia da audiência, a testemunha pode virar o carro, virar o nosso. Cliente do karma carregado, não tem jeito. Você pode ser um cliente do karma carregado. Mas uma coisa eu sei: se o senhor não entrar na justiça, o senhor não vai ganhar. O primeiro requisito para a vitória é a coragem da luta. E a luta e a coragem nós temos aqui. Obrigado.